Quero chamar a sua atenção, você que é mãe. O que nós vamos mostrar agora é um caso revoltante que não pode voltar a acontecer. Esse garotinho aqui é o Salomão. Ele perdeu a vida porque foi esquecido pela dona da creche dentro da van escolar. Nós estamos vivenciando dias de altas temperaturas, uma intensa onda de calor. Essa criança ficou durante 4 horas dentro da van. Esqueceram o menininho dentro da van escolar. Temperatura alta, sensação térmica às vezes bate 50, 60 graus. O garoto teve um quadro de insolação, ele acabou perdendo os sentidos. Ele morreu porque foi esquecido dentro do veículo. Você que é mãe, você que é pai, que está em casa agora, eu peço a sua atenção para esse caso, porque trata-se de uma situação imperdoável. Ah, mas eu esqueci. Meu Deus do céu, nós estamos falando da vida de uma criança. O nosso sentimento de revolta, a nossa solidariedade com os pais do pequeno Salomão, que receberam a ligação. Olha, infelizmente seu filho morreu. Como é que ele morreu? Ele foi esquecido dentro da van escolar. O Matheus Oliveira está nesse caso e traz as informações ao vivo agora, direto de Goiânia, onde tudo aconteceu. Ô Matheus, conta mais detalhes pra gente desse caso revoltante. Você que tem acompanhado, né, os desdobramentos, esteve com a família, o enterro. A mãe, inclusive, ela passou mal, lógico, né, no momento em que ela foi comunicada de toda essa situação. Pra você ter uma ideia, a mãe, ela teve que ir de cadeira de rodas pro velório, né, Matheus? Porque ela ficou completamente desestabilizada. Um bom dia a você, as suas informações aqui no Balanço Geral. Tiago, muito bom dia para você, um ótimo dia para quem nos acompanha. Ela passou mal quando recebeu a notícia, precisou, como você disse, ir de cadeira de rodas para o velório e de lá também precisou ser atendida e levada para um hospital. Porque, detalhe, o pequeno Salomão Faustino, de só 2 anos de idade, era filho único do casal. Era filho único dos pais. Esse caso aconteceu na cidade de Nerópolis, na região metropolitana aqui de Goiânia, e tem gerado uma grande comoção em todo o estado de Goiás. O Salomão, de só 2 anos de idade, morreu na última terça-feira, depois de ser esquecido dentro do carro da dona do berçário que ele frequentava há pelo menos 4 meses, ou seja, desde o ano passado. Por contrato, a mulher ela tinha essa obrigação de buscar a criança em casa e levar para a creche. Só que chegando lá na tarde de terça-feira, ela esqueceu a criança presa na cadeirinha e só se deu conta depois de 4 horas, quando já se preparava para voltar para casa. Quando ela abriu o carro, viu a criança já desfalecida, chegou a chamar o socorro, mas Salomão já estava sem vida. Detalhe que quando a criança estava sendo levada para o hospital, ela tentou fugir, de acordo com a polícia militar, que conseguiu prender essa mulher a cerca de 80 quilômetros da cidade de Nerópolis, em uma rodovia aqui de Goiás. Ela foi presa em flagrante, ontem passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Agora ela deve responder não por homicídio doloso, segundo o que informou o Ministério Público de Goiás, mas sim por homicídio com dolo eventual, ou seja, ela não teve a intenção, mas assumiu o risco de que algo poderia acontecer ao esquecer a criança dentro do carro, já que estava sobre a responsabilidade dela. Foi arbitrada uma fiança de R$7.000, ela não pagou e foi levada para a casa de prisão provisória. Já o pequeno Salomão foi sepultado também na tarde de ontem sob uma forte comoção lá na cidade de Nerópolis. Viu, Tiago? Eu volto com você. Matheus, já nos revolta essa história de fiança de R$7.000, ou seja, ela poderia então ter pago e estaria livre. Ela permanece presa. Você tem informação se ela, em depoimento aos policiais, se ela deu algum tipo de alegação? Porque, ô Matheus, só dizer que, eu me esqueci. O garoto ficou 4 horas dentro dessa van. As altas temperaturas que são registradas aí na região centro-oeste de São Paulo. Você tem mais detalhes da dinâmica de como tudo aconteceu, o motivo pelo qual essa mulher teria esquecido essa criança dentro do veículo?
assim, o que ela falou? No momento em que ela foi presa, ela disse que naquela mesma tarde ela seria responsável pelo transporte de pelo menos mais 3 crianças. Foi isso que ela alegou. E no momento ali na correria, ela disse que tinha uma reunião marcada, estava atrasada e acabou parando o veículo meio que no automático, segundo ela, como ela sempre fazia, e saiu e deixou a criança. Esqueceu que o Salomão ainda estava dentro do carro. Foi isso que ela alegou para a polícia. Tanto que, durante a audiência de custódia, ela também relatou isso. Disse que chegou para trabalhar, fez ali o seu diário, né? Trabalhou normalmente, fez ali a sua carga horária e só se deu conta de que Salomão estava dentro do carro quando se preparava para ir embora. E existe uma chamada de frequência na creche, só que nesse dia especificamente, ao que tudo indica, essa chamada ela não foi feita como era feita regularmente. Tiago. Matheus, muito obrigado pelas suas informações. Você continua acompanhando esse caso. Peço que você me chame a qualquer momento, né, com os desdobramentos dessa investigação. O comandante Diógenes Luca, revoltado, assim como todos nós, aqui no estúdio, de algo que eu considero como imperdoável. Mas não tem desculpa, não tem alegação para algo que resultou na morte de uma criança, não é, Diógenes? E eu concordo com você, Tiago. É imperdoável, não tem desculpa para isso. Mas tem jeito de resolver essa questão. Não é a primeira vez que acontece, Tiago. E você que nos acompanha aqui. Para quem trabalha com transporte de crianças nessas vans, tem que ter uma coisa obrigatória que chama checklist. Checklist pode ser feito até de forma pelo próprio celular, mas se não tiver, vai pela prancheta e no papel mesmo. Você tem que fazer ali um preenchimento obrigatório na hora que você pega as crianças e na hora que você devolve as crianças, fazer a inspeção. Checklist. A aviação faz isso, Tiago. É muito importante que nós tenhamos esse protocolo meio que estabelecido a fim de evitar uma situação como essa. Não tem mais como a gente ficar repetindo esse tipo de situação dramática. Olha essa mãe destruída, essa família. E a própria pessoa que acabou sendo a autora do fato aí vai ter uma responsabilidade enorme em cima dessa questão. Portanto, só tem uma saída. Checklist na hora de pegar, checklist na hora de terminar a tarefa para evitar uma tragédia como essa, Tiago. Vamos cobrar que a justiça seja feita e o que eu posso dizer agora é os nossos sentimentos, as nossas orações para confortar os corações dos familiares do Salomão.